Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem também. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de alguns investimentos que se beneficiam do aumento na taxa Selic. E resumindo, hoje nós tivemos um aumento na taxa Selic na reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias. E foi decidido que teria um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. Então a taxa que antes estava em 12,25% ao ano, agora está em 13,25% ao ano. E a grande verdade é que não existe nenhum tipo de surpresa nessa subida. Isso já era amplamente esperado pelo mercado, como você consegue ver aí no Boletim Focus liberado essa semana, na segunda-feira mesmo. Nós temos aqui, para 2025 uma expectativa de fechamento no final do ano de uma Selic em 15%. E eu deixei marcado aqui também a inflação, porque como você consegue ver, há uma semana atrás era previsto uma inflação na casa de 5,08% para esse ano de 2025 e agora ela subiu rapidamente para 5,5%, um aumento de mais de 0,4 pontos percentuais. E isso é bastante coisa considerando o prazo que isso aconteceu de fato. E ainda falando dessa taxa Selic esperada para o final do ano de 15%, a taxa Selic atual de 13,25% pode não se limitar a esses 15%, inclusive subir acima dos 15% no meio do ano. E voltando nessa parte da inflação, como é esperado agora uma inflação um pouquinho maior, isso provavelmente tem relação com a crise no IBGE. Se você não ouviu falar nessa crise, basicamente várias pessoas estão saindo da gerência do IBGE e o IBGE é quem cuida do IPCA, O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, gerido pelo IBGE, que é um órgão intimamente ligado com o governo e por isso existe aquela ideia de que o governo acaba maquiando o IPCA, maquiando a inflação do Brasil. Na prática isso não é muita surpresa, afinal quando você vai no supermercado, de um ano para o outro você percebe um aumento de 15, 20% no preço das coisas, no preço médio das suas compras, mas o IPCA fica em 3, 4, 5%. Mas eu só queria citar esse ponto do IBGE que pode inclusive justificar essa alta na expectativa do IPCA nesse ano de 2025. Não só isso, como também as políticas fiscais não muito interessantes, economicamente falando, possivelmente vão fazer com que a inflação acabe disparando um pouquinho mais nesse ano de 2025. E isso ainda sendo bem otimista, para falar a verdade. Agora, para o ano de 2026, o que se espera, de acordo com o Boletim Focus dessa semana, é uma inflação que também subiu de 4,10% para 4,22%, uma taxa Selic maior que antes era esperado na casa de 12% há 4 semanas atrás, 12,25% há uma semana atrás e agora 12,5%. Então você pode esperar, pelo menos até o final de 2026, uma taxa Selic mais alta do que de costume. E como eu disse, esse aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic não é surpresa para ninguém, afinal isso já era amplamente esperado. Essa imagem que você está vendo é do site da B3. Se você pesquisar no Google opções de Copom e clicar em painel de probabilidades que fica lá no cantinho, você vai ver as expectativas para a reunião do Copom, qual é a expectativa de taxa de juros, se é aumento, se é queda, se é manutenção. E aqui já era amplamente esperado um aumento de 1 ponto percentual, como você consegue ver aí. E para a próxima reunião, que vai acontecer no mês de março agora, nos dias 18 e 19 de março de 2025, também é esperado amplamente 1 ponto percentual de aumento, mas lembrando que falta mais de um mês para que chegue nessa data e normalmente quanto mais próximo da data vai chegando, maior é a certeza de quanto vai ser o aumento ou a queda na taxa Selic. E como eu disse, a taxa Selic pode não se limitar aos 15% que é esperado para o final do ano. Então o que é esperado na verdade é que ela suba um pouquinho mais para depois começar a cair, subindo até 15,5% de acordo com as previsões da XP Investimentos para 2025 e também o dólar a 6,20. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não entende muito bem a relação de taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e a inflação, basicamente tem uma imagem aqui que eu tirei de uma imersão que eu fiz há um tempo atrás, alguns meses atrás, e aqui você entende quais são as implicações do aumento ou da queda na taxa Selic, Então, basicamente, quando você tem um aumento na taxa Selic, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, o que acontece? E começando da esquerda para a direita, você tem uma série de acontecimentos econômicos. Primeiro, o aumento no custo do crédito. Então, todo tipo de crédito que você vai tomar fica mais caro porque o dinheiro custa mais ao longo do tempo. Outro impacto que você tem é o aumento no custo de financiamentos, que também é uma forma de se tomar crédito emprestado. Um efeito positivo para quem é investidor de renda fixa, pelo menos de forma pontual, é um aumento
aumento nas rentabilidades de títulos pós-fixados, que é justamente o tema desse vídeo, investimentos que se beneficiam desse aumento na taxa Selic. Você tem também um aumento na dívida do país, ou pelo menos um aumento na velocidade com que essa dívida vai crescer, porque quem paga, por exemplo, as dívidas do Tesouro Direto é o próprio governo. Então o governo, com uma taxa Selic maior, está despendendo mais dinheiro, mais recursos para pagar os investidores do Tesouro Direto. Então a dívida do país cresce em uma velocidade mais rápida. Você tem ainda uma queda no número de empresas sendo criadas e no número de investimentos em empresas, em negócios, em crescimento, em expansão de negócios. Porque se o dinheiro rende mais investido, existe um incentivo maior para poupar e um incentivo cada vez menor para gastar. Então as próprias empresas vão optar por deixar o caixa investido em aplicações financeiras que vão estar rendendo mais do que investir em novas operações que podem ou não dar um resultado positivo. Você tem uma apreciação da moeda também porque a diferença entre a taxa de juros e a inflação, que é o juro real que nós chamamos, basicamente fica maior. E se o juro real do Brasil aumenta, isso atrai capital estrangeiro apreciando a nossa moeda porque existe uma maior demanda por ela. E você tem uma queda na inflação como um efeito objetivo do aumento na taxa Selic. Por que você tem uma queda na inflação, uma queda nos preços das coisas? Ou pelo menos isso deveria acontecer. Porque se existe mais incentivo para poupar e menos para gastar, naturalmente menos dinheiro vai circular na economia. Se menos dinheiro circula, a economia desaquece e existe menos demanda pelas coisas, as coisas caem de preço ou pelo menos sobem mais devagar. E aqui na imagem também explica o que acontece quando o Banco Central abaixa a taxa Selic, que resumidamente é o contrário de tudo que eu falei aqui. Então você tem todos os tipos de crédito ficando mais baratos, crédito de financiamento também ficando mais barato, você tem uma queda nas rentabilidades de títulos que são atreladas de alguma forma à taxa Selic, à taxa de juros, você tem uma diminuição na velocidade com que a dívida do país cresce, porque agora o governo vai despender menos dinheiro para pagar os investidores do Tesouro Direto, você tem um aumento no investimento de empresas, então mais pessoas são contratadas, mais pessoas vão ter renda, né? Isso gera um aquecimento na economia, você tende a ter uma queda na demanda pelo real, porque o juro real diminui, ou seja, a diferença entre a nossa taxa de juros e a inflação vai ficar menor com a queda na taxa Selic, e isso atrai menos capital estrangeiro, fazendo com que a nossa moeda talvez se desvalorize em relação a outras, como o dólar, por exemplo, e você tem um aumento no preço das coisas, e isso é um ciclo que acontece de tempos em tempos, inflação sobe, depois juros sobe, inflação cai, juros cai e assim sucessivamente. Aqui tem uma explicação, né, que é a melhor explicação que eu poderia fazer. A inflação é uma doença que pode destruir o sistema, que nesse caso seria a economia. A taxa de juros é simplesmente um remédio. Se esse remédio não for aplicado, a doença se espalha e pode destruir o sistema. Se for aplicado em dosagens erradas, pode ser um veneno para o sistema. E por isso é necessário cautela por parte do Banco Central e justamente por isso ele faz reuniões a cada 45 dias e os aumentos costumam ser graduais. E como um dos principais impactos que mais interessam você que está assistindo esse vídeo é o aumento nas rentabilidades de títulos de renda fixa pós-fixados, que são títulos atrelados ao CDI e que se beneficiam da subida na taxa Selic. E agora eu vou mostrar alguns investimentos que se beneficiam dessa alta na taxa Selic, mas antes, para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom e se já foi bom até o momento, já deixa o seu gostei aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um grupo de comunicados, que é um grupo do WhatsApp, onde eu mando comunicados, notícias, informações que muitas vezes saem posteriormente aqui no YouTube. Então lá você recebe em primeira mão algumas coisas que você pode inclusive fazer uso antes de sair aqui no YouTube. E basicamente, como você consegue ver aqui, primeiramente investimentos com liquidez diária, que são investimentos que você pode resgatar em qualquer momento. Todos eles são pós-fixados, são atrelados ao CDI e são de instituições boas, instituições sólidas e seguras. Então, primeiramente nós temos aqui um CDB do Banco Itaú com aplicação mínima de R$1, rentabilidade de 100% do CDI, que para você que não sabe é o mínimo que você deve exigir em qualquer tipo de investimento. 100% do CDI é como se fosse o rendimento da taxa Selic, é algo muito próximo na verdade, e aqui você tem o crédito no mesmo dia, se você solicita o resgate, cai na sua conta no mesmo dia, o vencimento dessa aplicação é em 5 anos, então você tem um prazo bem grande de aplicação. Temos aqui também no Banco Inter um CDB de liquidez diária de 100% do CDI, que pode ir a 102% do CDI, caso você faça parte de uma comunidade de investimentos do Banco Inter, com aplicação mínima de R$1, resgate imediato, ou seja, você pode resgatar em qualquer dia da semana, com vencimento em 2 anos.
anos. É um prazo um pouco menor. E outros investimentos que eu particularmente considero mais interessantes é aqui no Banco BMG, um CDB de 110% do CDI com liquidez diária, investimento mínimo de R$50. E o Banco BMG é uma instituição bem segura também, além de ter algumas outras opções de investimentos boas também. Temos ainda no Banco da Ecoval, que é uma das principais instituições por onde eu invisto meu dinheiro em renda fixa, e basicamente nós temos aqui um CDB de liquidez diária de 107% do CDI, que é melhor do que as opções anteriores, com exceção do Banco BMG, com vencimento em 3 anos, o do BMG também é com vencimento em 3 anos. Aqui a aplicação mínima é um pouco menos acessível, é no valor de R$1.000, e você pode resgatar em qualquer momento dentro desse período, a partir do momento que você investiu até a data de vencimento. E temos também no Banco Sofisa Direto, um CDB de 110% do CDI, com liquidez diária, aplicação mínima de R$1, então é extremamente acessível, vencimento em 3 anos também. E agora eu vou mostrar algumas opções com prazo de resgate de 1 a 3 anos. Então não são opções com liquidez diária, mas que tem uma rentabilidade um pouquinho maior. Então nós temos aqui, principalmente investimentos em LCI e LCA. Como você consegue ver, temos no Banco Inter uma LCI DI 360. É um investimento com vencimento em 360 dias, com aplicação mínima de R$50 e rendimento inicial de 93% do CDI. E caso você faça parte de uma comunidade de investimentos que já tenha atingido um nível na comunidade, onde você ganha um acréscimo de rentabilidade, vai a 95% do CDI. Lembrando que LCI e LCA são investimentos isentos de imposto de renda. Então isso daqui equivale a uma rentabilidade superior a um CDB de 110% do CDI. Então seria mais interessante em termos de rentabilidade do que as opções anteriores com liquidez diária, beleza? Temos aqui também no Banco da Ecoval uma opção com prazo de 1 ano de 96% do CDI e já começa em uma rentabilidade maior do que no Banco Inter, eu considero mais interessante, porém a aplicação mínima é de R$10.000. Eu coloquei essas duas opções aqui, do Banco da Ecoval e do Banco Inter, porque no da Ecoval você tem opções mais rentáveis, mas o investimento mínimo é um pouco maior. Já no Banco Inter é mais acessível, porém a rentabilidade é um pouco inferior. Agora, para o prazo de 2 anos no Banco da Ecoval, nós temos também com uma rentabilidade bem interessante de 97% do CDI, com carência somente no vencimento. Todas essas opções você só resgata no vencimento da aplicação, beleza? Com apenas uma exceção que eu vou falar aqui também. E temos no Banco Inter uma opção com rentabilidade inicial de 94% do CDI e caso você faça parte de uma comunidade de investimentos, 96% do CDI. E aqui já fala que equivale a um CDB de até 116% do CDI. É garantido pelo FGC, assim como todas as opções que eu mostrei aqui de investimentos. Tem investimento mínimo de R$50, vencimento em 2 anos. E aqui nós temos uma outra opção, que é a LCI DI liquidez 9 meses. O que significa isso? Significa que esse investimento te dá a possibilidade de resgatar o seu dinheiro em qualquer momento a partir de 9 meses. Então 9 meses é um prazo de carência, após isso você pode resgatar a qualquer momento. Isso daqui seria bem interessante para falar a verdade, rende até 94% do CDI, então começa em 92% do CDI e equivale a um CDB de 110,59% do CDI. É garantido pela FGC, isento de imposto de renda, investimento mínimo de R$50, vencimento em 3 anos. Então, após o prazo de 9 meses, você tem liquidez diária e podendo levar o dinheiro investido até 3 anos, beleza? Temos aqui também uma LCA no Banco da Ecoval para 3 anos, com investimento mínimo de R$10.000, assim como as outras opções do da Ecoval, com rentabilidade de 98% do CDI, que é uma das melhores alternativas atualmente de títulos pós-fixados atrelados ao CDI e que são de instituições grandes, instituições seguras. E por último aqui, também para o prazo de 3 anos, no Banco Inter, com rentabilidade de 94% do CDI, que pode ir a 96% do CDI, com investimento mínimo de R$50 e assim como as outras opções, é garantido pelo FGC, é isento de imposto de renda e aqui tem um vencimento em 3 anos com prazo um pouquinho maior. Então eu mostrei aqui para você investimentos com liquidez diária, investimentos com prazo de até 1 ano, investimentos com 2 anos de prazo, com 3 anos de prazo e cada um desses investimentos pagam uma rentabilidade maior ou menor, dependendo principalmente do prazo de resgate e do valor de investimento mínimo. No da Ecoval as opções são menos acessíveis, porém são mais rentáveis. Já no Banco Inter é mais acessível, porém é menos rentável. E os prazos são variados também de 1 a 3 anos. Lembrando que
que o Banco da Ecoval dá um presente de R$100 para novos clientes, então para você que não tem conta no Banco da Ecoval e quer receber esses R$100 de presente, basta você abrir a sua conta com o meu cupom, que é o cupom mais rico, todos os detalhes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa é a campanha Indique um Amigo do Banco da Ecoval, então abrindo conta nessa campanha com o cupom mais rico e investindo em até 90 dias R$10.000 ou mais em qualquer aplicação do da Ecoval e permanecendo investido pelo prazo de 90 dias, você recebe R$100 direto na sua conta sem desconto nenhum. E o Banco Sofisa Direto, que foi falado na parte dos investimentos com liquidez diária, também dá um presente para novos clientes, que é no valor de R$50. Para receber esse presente, basta você abrir conta com o meu código de convite, todos os detalhes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive o código também. E depois que você abre a conta com esse código, você precisa investir em até 30 dias R$1.000 ou mais em CDB, LCI ou LCA, com prazo mínimo de liquidez de 12 meses. Ou seja, não funciona com investimento de liquidez diária, mas existem opções que não têm liquidez diária, que têm prazos de 1, 2, 3 anos dentro do Sofisa Direto, que seriam aceitáveis. Então, investir R$1.000 ou mais nesses investimentos, você vai receber R$50 direto na sua conta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado pelo menos um norte aí do que acontece quando a taxa Selic sobe, quando a taxa Selic cai, por que ela subiu, quais são as perspectivas para o futuro, pelo menos para 2025 e 2026, e quais investimentos se beneficiam dessa mudança na taxa Selic. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.